Povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser com você neste dia, sobre a sua família. Oro a Deus para que você possa estar bem, que a sua família esteja bem e que logo, logo possamos retornar ao nosso culto público em nossa igreja, em nome de Jesus. Enquanto isso, vamos continuar aqui com nossos devocionais que nós estamos mandando para vocês semanalmente, nas quintas e nos domingos. Em nossa devocional de hoje, eu queria estar falando de um tema que diz o seguinte: cristianismo, um caminho a ser percorrido, trilhado junto ao Senhor. Cristianismo, um caminho a ser trilhado junto ao Senhor. E queria fundamentar essa devocional com base em um versículo que se encontra no livro de Salmos, número 25, o verso 12, que diz o seguinte: aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Vou ler novamente. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. A bem da verdade que o cristianismo, ele é sim a verdadeira e pura religião. O cristianismo, ele é, na verdade, algo a ser seguido. Pois o próprio Jesus, ele disse lá em João, no capítulo 14, que ele é o caminho. O cristianismo, ele não é uma filosofia simplesmente de vida. O cristianismo, ele não é simplesmente uma cosmovisão de vida. O cristianismo, ele é interpretado à luz das Escrituras como um caminho a ser trilhado, com início, meio e fim. Todo cristão, em sua vida, ele está caminhando rumo ou sentido a um fim. Fim esse glorioso, aonde Cristo vai retornar e todos nós seremos transformados à semelhança do Filho de Deus, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios. Mas uma coisa me chama a atenção nesta caminhada cristã. É que muitas vezes é deduzido por muitas pessoas que a caminhada cristã ela é marcada simplesmente de benesses, de vida boa, de vida sossegada. E se nós analisarmos o que a Bíblia fala, nunca foi assim. A caminhada cristã, ela sempre tem os seus impercalços. A caminhada cristã sempre terá os seus obstáculos. Pois foi o próprio Jesus, o próprio Cristo que disse que no mundo nós teríamos aflições. O texto fala algo bem interessante para nós. Quando diz assim, aquele que teme ao Senhor. Temer a Deus, no sentido exegético do texto, não tem nada a ver com ter medo de Deus. A palavra temer aqui, ela não tem um sinônimo de medo, de pavor. Mas a palavra temer aqui, ela tem um sinônimo de reverência e de obediência. Porque, além da verdade, só é possível caminhar com Deus o considerando como tal. Ninguém anda com Deus sem reverenciá-lo como Deus. Ninguém anda com Deus sem o adorar como Deus.
ninguém anda com Deus sem respeitá-lo como Deus. O livro de Provérbios vai dizer que o temor do Senhor ele é o princípio da sabedoria. Em outras palavras, aquele que começa a temer ao Senhor, ter uma vida de reverência a Deus, ele pode ter sido ou ser considerado como uma pessoa sábia. Pois, aqui como o próprio texto diz, aquele que teme ao Senhor. Deus, ele chama a sua igreja a um temor puro, piedoso e verdadeiro. Pois é impossível nós temermos ao Senhor, vivendo uma vida relapsa, uma vida mundana, uma vida irresponsável. Pois a caminhada cristã requer suas renúncias. O próprio Cristo disse que aquele que quer seguir após ele deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. E estas marcas, estes simbolismos de renúncia e de cruz, têm tudo a ver com a vida abnegada. Mas vale ressaltar que na parte B do texto, o salmista diz que Deus, o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve andar. Destaca aqui duas coisas. A primeira, que a caminhada cristã não é uma caminhada isolada. Você não está sozinho. A caminhada cristã não é uma caminhada solitária. Você não está sozinho. Como aqui diz que ele o instruirá, quer dizer que ele estará indo com você. A ideia aqui é como lá no deserto o povo de Israel, onde o próprio Deus estava com o seu povo. Mesmo em meio ao deserto, Deus estava guiando o seu povo. De manhã com a coluna de nuvem e de noite com a coluna de fogo. O instruir dá o sentido de andar junto, de estar perto. Eu lhe garanto uma coisa, não há nada mais maravilhoso do que andar junto do Senhor. E vale ressaltar que isto é uma promessa bíblica. O Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero que você saiba, e quero que você entenda e creia, que a nossa caminhada cristã, por mais obstáculos que venha a ter, nós não estamos sozinhos, ele está caminhando conosco. Seria extremamente horrível uma caminhada cristã sozinha. Deus não é o tipo de pessoa que apenas aponta para o caminho e fica nos esperando lá no final. Não. Deus é o Senhor que anda junto ao seu discípulo. Porque a caminhada cristã, ela traz consigo um sentido de imitação. O cristianismo, ele é uma imitação. Não de homens, como eu falei na devocional passada, mas do Senhor. Seguir os passos de Cristo. E a segunda coisa que eu destaco na parte B deste versículo é que diz assim: ele instruirá no caminho que deve escolher. A ideia de escolha aqui não é que vai haver várias opções. Até porque, como já citei, lá em João, no capítulo 14, versículo 6, diz que Jesus, ele mesmo se denomina como o caminho. Não há outros caminhos. Jesus, ele é o único caminho que nos leva a Deus. Logo, a ideia de escolha aqui não é no sentido de ter vários caminhos, mas é de nos conduzir ao caminho certo. Às vezes, amados, nesta caminhada cristã, por causa dos obstáculos e percalços que nós passamos, pensamos às vezes em desistir, em parar, por achar que a caminhada é muito longa, por achar que a caminhada talvez seria fácil. Coisa essa que nunca foi prometido na palavra de Deus. Deus nunca disse que a caminhada seria curta, nem muito menos que seria fácil. Mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias,
Seja dias bons, seja dias ruins. Me veio à memória aqui o percurso do povo de Israel quando sai do Egito, que passa pelo Mar Vermelho. Se você ler lá no livro de Números, você vai perceber que existia um caminho mais curto para se chegar na Terra Prometida. Mas Deus levou o povo de Israel ao caminho mais longo. E o próprio livro vai dizer que o caminho mais curto ele seria recheado de obstáculos, de lutas e de soldados. E, consequentemente, o povo iria desistir e voltar para o Egito. Deus levou o povo de Israel pelo caminho mais longo, com o intuito de poupá-los de guerras e batalhas, para conduzi-los ao caminho da vitória, que era a Terra Prometida. Quer dizer uma coisa para você, amados. No cristianismo não existe atalho. Não tem como pegar o caminho mais curto. No cristianismo, o caminho ele é único. Ele é a palavra de Deus. Ele é Jesus Cristo. E pelo caminho mais curto pode nos causar danos gravíssimos em nossas vidas. Quantos não são aqueles que eu conheço e que você talvez já conheça, que foi flertar com o mundo. Aquela pessoa que apenas foi dar apenas um tempozinho da fé cristã. E quando sai, se quebra todinho. Eu sei que os nossos dias não têm sido fáceis. Nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Mas uma coisa eu lhe garanto. A melhor coisa a fazer é permanecer no caminho. Já dizia Agostinho de Hipona, é melhor se arrastar no caminho do que andar de pé longe dele. Fique no caminho, fique firme no Senhor, sabendo que você não está só nesta caminhada. A caminhada cristã, embora seja longa e seja cheia de obstáculos, certamente Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida, inclusive neste momento de pandemia. A minha oração tem sido para que Deus poupe o seu povo, para que Deus guarde a sua igreja. Eu queria orar com você neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai poderoso, em Tua presença, Deus, eu oro te pedindo, te suplicando, invocando ao Senhor, meu Deus. Que o Senhor possa renovar as nossas forças, mesmo em meio, ó Deus, a esses obstáculos da caminhada cristã que todos nós passamos. Eu sei, Deus, e entendo perfeitamente que é o Senhor que conduz e guarda o teu povo em todos os tempos, inclusive neste tempo que nós estamos passando e vivendo. A minha oração, Pai, é que ninguém fique pelo caminho, mas como que um exército a serviço de um general, a saber, Jesus Cristo, todos nós estamos numa batalha. E como soldados, a gente não vem, meu Deus, largar a mão de ninguém. Muito pelo contrário. Que um possa estender a mão ao outro nessa caminhada que, embora seja longa, ela é prazerosa porque ela é junto do Senhor. Eu intercedo, a Deus, diante do Senhor, pelas autoridades do Brasil e do mundo. Eu oro, a Deus, para que esses medicamentos, essas vacinas, esses remédios que diante da imprensa têm surgido, a Deus, em combate a este coronavírus, possa, a Deus, ser e ter o seu devido êxito, a Deus, no combate a este vírus. Eu oro pelos cientistas, a Deus, para que o Senhor conceda sabedoria a eles, para que encontrem o quanto antes, a Deus, uma vacina para imunizar a humanidade desta praga que se alastra sobre todo o mundo. Continuo a orar, meu Deus, pelos médicos, enfermeiros, a todos que trabalham na área da saúde, ó Pai, que estão na linha de frente nesta batalha. Nos guarda, Pai, eu te peço. A minha constante oração é que o Senhor possa abreviar
estes dias de angústias que nós estamos passando e vivendo. Guarda o teu povo, meu Deus. Nos livra deste mal, nos livra deste vírus. Eu te peço, Deus. E também, desde já oro pelas famílias, ó Deus, enlutadas, que têm perdido os seus entes queridos. Ó Deus, diante desta pandemia, deste vírus, que já tem matado muitas pessoas. Conforta o teu povo, conforta a tua igreja, Pai. Pois esta é a minha oração, que a ti faço neste momento, no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Que Deus em Cristo possa estar te abençoando, em nome de Jesus.